Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zetão Cult e mais um vídeo do quadro Resenha Super Sentai, onde eu falo sobre os episódios da série Seiyuu Sentai Gingaman. Bem, falar sobre o capítulo 35, a decisão de Gouki. Bem, o episódio começa com flashbacks lá do episódio anterior, né, tudo que aconteceu no final do episódio anterior. Lá a ilha foi derrotada, e aí ela virou uma joia, e aí o Bucrates lá pega essa joia, que é a ilha, aí tenta ali ressuscitá-la, mas ele é atacado pelo Capitão Zahabi, e aí o Batobaz acaba destruindo a joia, que na verdade é Ilhas. E aí o Capitão Zahabi ele acaba nomeando aí o Batobaz como o novo comandante aí ali dos Barba. E aí, começando o episódio propriamente dito, o Bucrates ele é jogado no mar. Olha só, né? A coisa, né, de pirata, né? Jogar no mar, né? Enfim. E aí tá lá no mar, lá, jogado lá. Enfim, né? Aí foi descartado aí pelos Barba. Enquanto isso, lá na base lá dos Barba, né? Assim, onde tá ali os vapores, né? Ali do Titanix, né? Que indica aí que ele tá apodrecendo. Lá o Batobaz e o Bizuneira. E o Batobaz ele acaba jogando os pedaços da joia lá, que é ali, e a Ilhas, acaba jogando lá nos vapores. E aí os vapores pararam, né? Tá. Só que aí de repente o Titanix aí começa a piscar. Começa assim a piscar. No ritmo assim como se fosse batida do coração. E aí o Bizuneira fala, né, que esse é o grande poder de Ilhas. Ele é tão forte que despertou o coração de Titanix. E aí volta lá pro clube de equitação Estrela Prateada. E tá lá o Ryuga lá, fazendo lá, ali arrumando a mala, né. Na verdade arrumando a bolsa, né, assim. Arrumando a bolsa e tal. Essa é a pergunta, você vai mesmo? Pra onde, né? O Ryuga fala, né, que o Goltaurus ele se feriu gravemente na última batalha lá com a Ilhas, né? É que precisa cuidar dele. Tá lá nos Gingaman na casa ali que tem ali ali no clube de equitação. Tá lá os Gingaman, exceto o Gouki. O Gouki tá lá do lado de fora, né? Tá lá andando de um lado pro outro, preocupado. E aí começa a falar assim, né? Professora Suzuko, né? É mais um episódio aí com a professora Suzuko, né? Enfim. E é como se ele estivesse ali ensaiando ali, né? Pra falar com a professora Suzuko. E aí os Gingaman falam assim: ah, tá. Aí entenderam aí o Gouki tá lá, né? Aí essa pergunta assim, né? Ele finalmente vai dizer o que sente por ela, né? Ele ligou que ela, a professora Suzuko. Tá. E aí, corta lá pra escola Wakatake, né? Que é a escola do Yuta. E onde é a professora Suzuko dá aula, né? Ela é a professora do Yuta. Tá lá o Gouki lá, né? Na frente da escola. E tá lá com umas duas flores assim, né? E de repente vem um buquê de flores na cara dele. E tem um outro cara ali com esse buquê de flores lá na frente da escola. Tá. E aparece a professora Suzuko na janela, assim, ela limpando o apagador. Então, né, é que antigamente tinha isso, né, lembrando, né, os quadros, né, que chamava-se de quadro negro, mas na verdade era um verde, né, ele se escrevia com giz, né. Hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia é quadro branco, que você escreve com caneta piloto. Enfim, e aí a professora Suzuko tava limpando lá o apagador. Enfim. E aí tá, ele vê lá, né? Vê lá a professora Suzuko, né? E o Gouki, o cara lá. Aí fala ao mesmo tempo, né? Professora Suzuko, né? Grita lá. Aí olha um pro outro, né? E nada, né? A professora Suzuko vai lá ver os dois lá, faz um cumprimento e tal.
E aí os dois, ao mesmo tempo, falam, como vai, né? E olha um pro outro assim, estranho, né? O Goku pergunta pro cara lá, fala, você vai presentear a professora, né? O, e aí o cara olha assim com desprezo assim, né? As flores, né? O cara tá com um buquê de flores e o Goku tá com duas florzinhas. Aí olha assim, você vai, pô? E aí o cara vai lá, faz aquele velho truque, né? Olha ali. O Goku olha, né? E o cara sai correndo, né? E aí vai aquela briga lá, briga de desenho animado, né? Os caras vai chegar primeiro lá pra falar com a professora Suzuko, né? Enquanto isso lá, o buquê do cara lá tá caindo, né? As flores lá do buquê do cara estão caindo, né? Cada vez que eles sobem, né? Aí finalmente eles chegam lá na sala da professora Suzuko e chegam lá toda, né? E eles acabam aí. Perdão. Eles acabam aí, né, na confusão. Eles acabam quebrando o vaso lá lá da mesa lá da professora Suzuko, né? Esse é o negócio aí vai ser importante essa coisa do vaso lá, né? O vaso de vidro. Isso é importante aí. Porque a professora fica irritada, né? Com o corredor lá, né? Entrando do nada, assim. Na sala. Então aí corta pra base dos barbas, né? Aí fica naquela. Tá lá, né? A pousa raiva, achei linda, fica assim, ih, pô, né? Agora o coração do 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 Titanic, né? Tá batendo aí tal. E aí o Battle Bass vai lá e ele chama lá o primeiro monstro dele, né? Que é o Bummers. O Bummers entra. E aí uma coisa assim, né? Que os monstros lá do Battle Bass, né, assim, eles entram. Os monstros entram e com os Yatoto, né? Enfim, tipo. Negócio. Estilo assim militar, né? Aí vai lá Aí sempre grita assim, né? O monstro grita, no caso aqui, o Bammers, né? Grita aí, quem somos nós? Aí o Zeato responde, o esquadrão de Patobás. Aqui o Bammers aqui pergunta, a quem nós odiamos? Aí os Zeato responde, os Gingaman. Aí o Bammers pergunta, né? Quem é o mais forte? Aí vai lá o Zeato, nós somos. Então, vai ser assim, né? Falei, os monstros lá do Battle Base são assim, né? Chega entrando e tem tem meio que esse jogral aí, né? Aí a apresentação aí do monstro, tá? Enfim. Tá, aí o Battle Base fala, né? Que o Bisoneira vai explicar o plano, né? Aí o Bisoneira fala, né? Fala que né, o coração de Titanix. E mostra lá que é uma bomba que vai acelerar, né? Que vai tá batendo ali devagar, tá batendo o coração ali do Titanix, mas vai devagar, né? E aí ele fala que o Bisoneira fala, né? Se estimularmos bastante, né? Ele ressuscitará o Titanix. O Batobas fala, né? Que a missão de vocês é colocar o material para construir, né? Coletar o material para construir, né? A Bisoneira fala que a cerâmica espacial ou algum material equivalente, por exemplo, vidro. E vem falar para recolher vidro, né? Agora, aí lá no caso recolher o vidro lá de Tóquio, tá? Enfim, enquanto isso lá na escola, e tá lá o cara lá falando pro Goku assim, perguntando, né? Qual o seu nome? Quanto tempo tá atrás da professora? E aí esse cara aí se apresenta, né? Apresenta como Shunsuke Kishimoto. Então, é curioso que eu tava falando Shunsuke aqui, mas na verdade a pronúncia é Shunsuke. É Shunsuke a pronúncia. Mas fala o Shunsuke aqui, né? Enfim, vamos brasileirar aqui. Então, Shunsuke Kishimoto. Vou chamá-lo de Kishimoto. Tá. O Kishimoto fala, né, que ele conheceu a professora Suzuko durante uma reunião. Ele fala que ele também é um professor. Ele é de uma escola diferente. E aí fala que é o melhor para ela, né, para professora, né? Enfim.
E aí a professora sai da sala, né? Aí o Goku lá pede desculpa lá do negócio, da confusão lá. A professora fala que não tá mais nervosa. Aí o Kishimoto lá fala que tá indo pra casa, pergunta pra tá indo pra casa. Aí fala, não, tem que comprar um vaso novo. O vaso eles quebraram lá, né? Aí pergunta, vocês me ajudam? Aí os dois perguntam, respondem ao mesmo tempo, né? Fala, deixa comigo e tal. Aí beleza, e corta lá, estão lá lanchando lá, né? Os três lá estão lanchando lá, tá? Aí então mostra lá o vaso lá que comprou, né? De vidro. E de repente começa a tremer tudo, né? E aí o vaso que a professora tinha comprado lá acaba se quebrando. E aí chega sei lá, um tubo lá. E na verdade era o Ziatoto lá recolhendo o vidro lá. E aí tá lá, né? O Bames lá tá. Aí tá, né, com a marreta dele lá batendo lá na pilastra. E tá tremendo lá o prédio e o vidro acaba caindo, né? Enfim. Aí vai lá o Goku lá, vai lá e morfa, né? E aí, na cena aqui, né? O Kishimoto aqui né, surpreso aqui, mas a professora nem aí, né? Porque ela sabe que o Goku aí é um Gingaman, né? E aí tá lá, o Goku vai lá enfrentar o Ziato, tutão. E lá o Bames lá segue lá na marreta, lá na pilastra. E aí segue lá e aí acaba quebrando lá o vidro lá do prédio lá, né? E o Ziato vai recorrendo, né? E aí tão lá, né? A professora lá, o Kishimoto lá estão lá fugindo. Aí a professora vai lá e pega assim uma pecinha de um carrinho assim com flores lá. E aí joga lá pra cima de um Yatoto, né? Enfim. Mas só que aí o Yatoto vai lá e atira na direção deles. E a professora fica ferida, né? E aí chega lá os outros Gingaman lá. Aí vai lá enfrentar, né? Tá? Lá o Bames lá. E o Bames acaba lá fugindo. E aí o Goku vê lá que a professora lá é o Kishimoto lá. Também ali desaparece. De volta lá pro Clube de Equitação Estrela Prateada. Lá pra Câmara da Árvore. Estão lá os Gingaman, o Mouk lá falando com os Gingaman. E afastado lá tá o Goku lá fazendo alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa lá. Na verdade é um amuleto, assim, né? E aí chega lá o Yuta, né? E o Yuta falando lá pro Goku que fala que a professora Suzuko ela tá no hospital. Sinceramente não era pra, né, sofrer uns cortes ali e tal. Mas não era pra tanto, mas tudo bem, né? Enfim. E aí chega lá o Goku lá no hospital. E quem tá lá, né? Tá lá o Kishimoto, né? Deve ter sido ele lá que levou a professora lá pro hospital, né? Aí chega lá o Goku chega lá, conta com o Kishimoto, né? Pergunta lá, o Goku pergunta como é que tá a professora. O Kishimoto vai falar, né? Que ela sofreu ferimentos leves, então. E aí o Kishimoto fala, me acompanha e tal. E aí tá lá a professora lá no quarto lá do hospital, né? Enfim. E aí os dois lá vão pro telhado do hospital. E aí o Kishimoto vai direto ao ponto, né? Fala, você deveria ficar longe da professora Suzuko. Ela se arriscou por influência sua. Você a envolveu nisso, não conseguiu protegê-la. O Goku fala, não foi assim. Aí né, o Kishimoto fala, por que não protegeu? O que você estava fazendo quando ela se machucou? Ela estava lutando, né? É porque, né, você é um guerreiro.
A professora Suzuko não é. Aí tá lá e aí o Mouk lá chama lá o Golk, né? Porque, Marman tá atacando novamente, né? E aí o Kishimoto fala, não, vai lá, protege a cidade. Eu cuido da professora Suzuko. Falou, ela não precisa de um homem que a coloque em perigo. Novamente ele fala, eu sou o melhor pra ela. E aí o Golk, né, só escuta aquilo. Aí de repente ele faz, né, fica com a mão fechada na frente, ali na direção dele do Kishimoto, né? Eu acho que todo o público queria que ele realmente desse um socão na cara dele, né? Mas não, ele só. Ele fala. Ele para assim o Golk e fala, né? Você está certo. Eu fui um idiota tal. Aí ele dá lá uma muleta, ele tá fazendo lá. Fala assim, amuleto, né? Pra proteger, né? Pra proteger a professora. Ele fala pra entregar pra ela tal. E o Golk sai correndo de lá. E aí o Kishimoto simplesmente ele pegou o amuleto que o Golk deu pra ele, simplesmente ele jogou no lixo. Jogou no lixo. Mas aí ele se arrependeu rapidamente, né? Se arrependeu, foi lá e pegou de volta. Tá lá o Golk lá, tá correndo lá, tá pensando lá, né? Falando, pô, né, eu sou um guerreiro e tal. Enquanto isso lá, segue lá o Mames lá, destruindo lá os vidros lá dos prédios, né? E chega lá o Golk lá enfrentar o Ziato total. Aí vai lá e morfa e tal. Enquanto isso, lá e a professora lá tá com o amuleto lá que o Golk, né, fez lá, né? A pergunta, né? Justamente isso, né? Pro Kishimoto lá fala. O Golk fez isso, né? O Kishimoto responde, né? Parece que ele mesmo fez. Ele fala, mas é um presente tão estranho. E aí tá, enquanto ele fala, né? O Kishimoto fala, tá a imagem lá do Golk lutando, né? Fala, você. Não, ele fala pro Golk, né? Ele tá falando pra professora Suzuko e o que ele disse pro Golk, né? Falou, pra ele, né? Pra proteger a cidade, proteja a professora. Aí falou, então, ele finalmente entendeu que o seu caminho é de ser um guerreiro. Um guerreiro não pode se distrair com nada. E o curioso é a professora tá nem aí pro Kishimoto lá, ela tá só olhando lá o amuleto. Aí tá. E a professora se levanta, né, do leito, né, e fala, né, ele é muito gentil, tô falando do Golk, né? Muito gentil. E ela vai lá e sai do quarto. Vai lá, ela pega lá a muleta lá e sai do quarto. Aí, enquanto isso, o Golk lá tá tendo dificuldade lá com o Mames lá, o Ziato. Aí chega lá os outros Kingaman. E chega também a professora Suzuko lá. Tá lá com a muleta lá, tá mancando lá. Aí o Golk fala pra professora, né, volta, eu não quero voltar. E aí, ela vai lá e acerta com a muleta lá no Yatoto, olha só. Aí ela fala, eu sei me defender. Aí eu também protegida. Ela mostra o amuleto, né? Ela colocou o amuleto no pulso dela. E aí o Goku fica motivado, né? E aí vai pra cima lá do Mames lá, vai pra cima. E aí os Gingaman vão lá, eles vão lá, atacam lá com o Gingasenko lá do, né, que eles viram as luzes da galáxia sem invocar as luzes da galáxia. Olha só. Enfim, foi um erro aí, né? Invocar. Acabaram aí não mostrando ali, invocando a luz da galáxia, né? Enfim, mas acerta lá o Mames lá. E o Goku vai lá e acaba finalizando. E aí, né, o Mames vai lá e toma lá os tratos de barba. E como mudou o comandante,
mudou também o frasco. Então, né, cada comandante, ali os monstros, né, o comandante lá tem um frasco diferente. E aqui tem no caso aqui do Batobá, né, que é o monstro do Batobá, aí tem um frasco diferente. É do extrato de baba. E aí vai lá e fica gigante. E vai lá, os Gingaman vão lá, chamam as feras que viram o Chosoku Gingayo. Mas aí tem dificuldade lá com o Babas lá. E aí o Ryoma vai lá, chama o Gigavitus. E o Gigavitus vai lá e libera o Gigarhinus. O Gigarhinus vai lá, né, o robô vermelho, né, entra na batalha. E aí o Chosoku Gingayo vai lá, finaliza o golpe da espada. E aí o Babas lá é destruído. Beleza? Aí tá lá o Goku lá com a professora Suzuko lá. Fala, o Goku pergunta lá se a perna dela melhorou. Ela falou que sim, tá melhor e tal. E tá lá os Gingaman lá, os outros Gingaman lá observando lá, né? Tá ali observando. E chega lá o Kishimoto, né? Junto. E os outros Gingaman não estão entendendo. Pô, que é esse cara, né? Que é esse cara. Enfim. E quando ele tá lá, o Goku lá tenta falar com a professora e tal. E a professora fala assim, né? Aí eu quero que você me proteja. É de um jeito diferente, porque eu gosto de você. E aí os Gingaman viram aquilo, né? E eles vibraram como se fosse um gol, né? Eles vibraram como se fosse um gol. Já o Kishimoto, né? Obviamente não gostou nada disso, né? Enfim. E o Gol que ouviu isso, né? Ouviu que a professora gostava dele, né? Ficou em choque e acabou desmaiando, né? Desmaiando, os Gingaman foram lá segurando. E o episódio termina assim, né? Tá lá assim, o Gol, os Gingaman segurando o Gol lá e não sobrando nada pro Beta Kishimoto, né? Enfim, o Kishimoto tá chorando. É assim que termina o episódio. Bem, esse episódio foi sim adaptado na versão americana. Mas, olha só, gente. Ele não foi adaptado em Power Rangers Lost Galaxy, que é a adaptação de Gingaman. Bom, mas tá, eu falei, esse episódio foi adaptado. Mas não foi na adaptação que seria, né, Lost Galaxy? Não, esse episódio foi adaptado em Power Rangers Wild Force, né, o Power Ranger Força Animal. E aí é o episódio aí que eu vou aí colocar na tela, né? O episódio foi. Então, esse episódio é de White Force, né? Que ele, no caso assim, ele é assim, esse episódio de White Force, ele é uma adaptação ali. Ele tem ali o monstro que é no caso de que o White Force, ele é a adaptação de outra série, que é Hyakuju Sentai Gaoranger. Um parênteses aqui. Então, eu falei, né? Tem uma série chamada, né Hyakuju Sentai Gaoranger. Mas quem deveria ser Gaoranger é Gingaman. Como assim? Então, eu falo que, né, o nome da série aqui, né, que tô fazendo aqui o vídeo é, né, Seiju Sentai Gingaman. Mas seria Seiju Sentai Gaoranger. Tá, o que é Gaoranger? Então, parece que é a onomatopeia do rugido do leão. Né? Então é onomatopeia, né? A forma escrita de um barulho, de um som. Então aí Gal seria a onomatopeia do barulho do leão, do rugido do leão. Então por isso que é Gal Ranger, enfim. Foi aqui, foi adaptado para Power Rangers White Force. Então, e tem o contexto lá de White Force, tem lá o monstro de Gal Ranger, que foi adaptado, né, para lá. Mas a história foi aqui, ali foi adaptada, foi desse episódio aqui, de Gingaman. Que obviamente não foi assim, como aí
foi uma outra versão, né? No caso aconteceu com o Danny, né? Que é o Ranger preto lá de White Force, né? Da situação. Gosta de gostar de uma garota lá, que trabalhava na floricultura, tudo mais lá em White Force, né? Tal. Só que aí é a mesma situação, né? Tem um outro cara que gosta dela, é a mesma história, né? Ficam lá, aí ficam brigando, tudo mais. Continha. E aí tem quando aí o cara lá, né, descobre lá que o Danny lá é o Power Rangers, né? E fica mete lá o papo do Kishimoto lá, né? Cara, né, ou seja, a versão americana do Kishimoto, né? Mete o papo lá do Kishimoto. Olha, vai ficar longe lá da garota lá. Ou você tem que, né, defender o mundo. Aí eu defendo a garota. Mesma história, mesmo papo, falei, mesmo papo do Kishimoto, né? Enfim. Aí inclusive, né, tem a questão da adaptação, tem algumas cenas aqui, vou mostrar aqui algumas semelhanças aqui, né? A cena não é quadro a quadro parecido, algumas semelhanças né, nas duas versões, né? Então, aqui fica aqui à esquerda aqui é a versão japonesa e à direita é a versão americana. E vem aparecer nas imagens. E é isso que acontece, né? Então aí, né, lá em Mega Ranger, né, tem um episódio lá que foi, né, foi lá do garoto lá da floresta, tal, o espírito da floresta, que não foi adaptado em Power Rangers in Space, mas foi adaptado em Power Ranger Turbo, e aqui no caso é a mesma coisa. Acontece isso, né, de episódios, né, ali adaptado que na versão americana, né, Power Rangers adaptado de uma temporada que na verdade é de outra temporada que adapta. Enfim, acontece esse tipo de coisa, foi o caso aqui. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.